E aí pessoal, muito bom dia! Hoje é 1º de abril, no dia da mentira. Quem será o eliminado da vez, hein? Tô curioso pra saber qual que é a sua opinião, então deixa aqui nos comentários e também vote na aba comunidades, que agora chama aba posts aqui do meu canal no YouTube. Olha só, nossa meta de 100 mil inscritos continua, então por favor se inscreva e deixa o like no início desse vídeo, que vocês me ajudam na divulgação do meu conteúdo. Antes da gente falar do pós-sincerão, vamos falar sobre o encontro de Aline e Eva no Big Show, programa da Ana Clara e do Ed Gama lá no Multishow, tá? A Eva falou muito sobre os gêmeos lá. Vamos dar uma verificada do que ela disse lá? Nossa, eu vi coisas assim que me chocaram bastante. Sobre inclusive, quem? sobre os gêmeos, gente. Ei. Sobre os gêmeos foi algo bem chocante mesmo. triste. E aí a Eva falou que tá muito decepcionada e ficou muito triste com tudo que ela viu dos gêmeos, porque ela tinha uma impressão na casa, inclusive não só ela, tá? Ela disse que muitas pessoas da casa têm a impressão de que os gêmeos são legais, bacanas, divertidos, gente boa, mas que na verdade eles falam algumas coisas extremamente perigosas, preconceituosas, e que se a casa soubesse disso, a casa já teria colocado eles no paredão. Fiquei pé da vida. O cenário já pode falar. A gente já fala aqui. Ela falou que ficou com ódio, ficou pé da vida e tudo mais. Mas e o clima entre Eva e Aline, como é que tá? Bom, durante esse encontro no Multishow, elas tiveram um momento ali de um interromper a outra, né? Parecia que tava meio que um desentendimento, mas a Aline falou que não. Acabou aqui da porta da casa do Big Brother pra fora. Vida que segue, não vamos levar coisas de dentro da casa do Big Brother pra fora. Foi o que também a Eva disse pra Aline. Mas até que ponto isso aqui é válido levar adiante? Eu acho que foi Nossa. algo que ficou muito claro pra mim, tanto que eu verbalizei várias vezes que a partir do momento que cruzasse a porta, eu não queria mais ter problema, eu não ia guardar rancor de ninguém. E todas as vezes que alguém foi eliminado, eu fui, dei um abraço. Ixi. E é isso, tá? Basicamente elas disseram que não vão seguir a briga aqui fora, mas ainda elas estão tendo umas faísquinhas entre as duas aí, tá? Bom, outra informação muito importante é que o Realities VIP soltou nessa madrugada a porcentagem em que o participante dessa terça-feira está sendo eliminado. Olha só, gente, segundo o Realities VIP, por volta da meia-noite, a Vilma continua saindo na média geral. A diferença dela pro Vinícius é de 19%, ou seja, tá muito grande a diferença. Durante o Sincerão, Vilma foi a mais votada para sair. Vinícius logo atrás e o Diego recebeu pouquíssimos votos durante o Sincerão. E aí, gente, como será que tá essa votação, hein? Vocês estão votando? Olha só, gente, no Votalhada, gente, a Vilma está saindo com 57,24%, o Vinícius 35,69% e o Diego Hipólito 7,6% dos votos. Lembrando que, depois da eliminação de hoje, a próxima prova do líder é só na quinta-feira, que seria uma prova de resistência, mas não será mais. Vamos agora falar sobre o pós-sincerão? Vamos nessa. Pois é, gente, um balanço do Sincerão pra vocês, tá? O Tadeu disse que a Dani Hipólito foi a mais citada na categoria planta e sabe muito bem disso. O Diego foi o mais citado na categoria de já deveria ter saído há muito tempo. E o João Gabriel foi o mais citado na categoria pega carona no enredo dos outros, tá bom? Assim que acabou o Sincerão, gente, a Delma foi conversar com o Mike e colocou os pingos nos is com relação ao Mike. Porque o Mike falou que ele respeita muito a dona Delma, que ele não desrespeitou a dona Delma em nenhum momento, que inclusive já pediu até benção pra dona Delma, e a Delma falou, Deus já pensou, e falou que foi de coração. E aí, gente, basicamente eles tentaram colocar os pingos nos is. A Delma falou o seguinte, na hora de me botar no paredão, sua justificativa foi qual? Que era estratégica, uma estratégia sua, e não era de coração. Até falou mais, que eu até esqueci o que você falou, Mike. Você falou que tinha falado comigo, que eu tinha dito que não votaria em vocês. Realmente, falei isso pros meninos que não votaria, mas ali meu coração falou mais alto. Ali meu coração, quando a Delma disse ali meu coração, ela disse sobre a Eva, que ela deu aquela imunidade pra Eva e acabou colocando o Mike no paredão, tá? E o Mike falou que não vai questionar isso da dona Delma. A dona Delma disse que falou que fez a imunidade pra Eva de coração mesmo. Enfim, e aí ela até colocou pingos nos is na situação e que parece que os dois estão super de boa agora, tá? Quem também foi colocar pingo nos is na situação foi o João Pedro e a Vitória, tá, gente? Lembrando que os dois se desentenderam após a prova do anjo de sexta-feira, né? Inclusive que o João Pedro colocou a Vitória no monstro, aquele monstro de bolinhas e tudo mais, tá? Bom, a Vitória falou que não falou da índole dos gêmeos, né? E que o
ver o João Pedro, tomou conclusão do que ela falou no quarto do ano 50, né? Porque o João Pedro escutou atrás da porta, né? O que a Vitória estava falando. Mas que ele não escutou da conversa completa, que novamente ele tomou a conclusão de uma coisa sem saber todo o contexto da história. O João Pedro falou que ele não tomou partido com relação a isso, só que a Vitória reforçou falando que durante o momento do discurso do João Pedro de colocar a Vitória no monstro, o João Pedro já disse que a Vitória estava falando mal dele, do irmão dele no quarto, ou seja, ele já tinha concluído que era alguma coisa ruim. João Pedro então reforça que não acusou Vitória de ter falado mal da índole dele e do irmão, mas Vitória disse que pela maneira como ele argumentou na hora de colocá-la no monstro, deu a entender sim que era uma coisa ruim e que ele não soube trazer essa situação da índole, né, que ele escutou para Vitória, para conversar com a Vitória primeiro e depois tomar a conclusão. Vitória então diz que Mike e os gêmeos passaram um pouco do ponto na hora de debochar do Diego, porque eles ficaram dando risada, mandou beijinho e tal, que esses deboches aí são umas picuinhas aí que não é legal de se trazer, tá? E a Vitória disse que ela tá falando isso de boa, não tá falando isso de uma forma ruim pros gêmeos e nem pro Mike, que é pra eles levarem de uma forma como fosse uma opinião, uma crítica construtiva para eles, que a Vitória inclusive disse que falaria isso até pros seus aliados do quarto ano 50. Bom, o Guilherme então chamou a Renata para conversar, tá? E o Guilherme falou o que acha sobre a Renata, do que acha não, o porquê colocou a Renata na categoria planta. O Guilherme disse basicamente que colocou a Renata na categoria planta porque não tinha outra categoria para colocar ela. Mas ele disse que só colocou a Renata na categoria planta porque quando a Renata jogou o voto dela fora, isso para ele é uma atitude de uma pessoa planta, que não conseguiu se posicionar no jogo, que acabou sabonetando, tá? E o Guilherme falou assim, eu entendo que foi estratégia de você, mas eu não esperaria a oportunidade de não ir pro bate-volta e se eu tenho uma questão com a pessoa e o público está vendo que eu tenho questão, eu entendo você não concordar, porque cada um pensa de uma forma diferente. Como eu senti que você é sempre aberto para conversar e que nossas conversas são sempre com educação, por isso que eu cheguei e tentei conversar com você, entender o seu lado. A Renata falou que super entende o Guilherme e o Guilherme justificou que ele tem esse jeito de chamar as pessoas para conversar e até meio que criticar algum comportamento da pessoa porque ele é assim mesmo, que ele não passa pano até pros seus aliados, que até chegou pra Aline e até falou coisas que ele não concorda com relação ao que a Aline estava fazendo no jogo. A Renata falou que super entende, inclusive quando ela estava na vitrine do seu Fifi, as pessoas falavam isso do Guilherme, que o Guilherme é uma pessoa meio que muito sincero e que ele vai realmente se posicionar contra alguma coisa até quando é o seu aliado. O Guilherme falou o seguinte: ali dentro daquele quarto a gente já quebrou o pau várias vezes, só que por serem meus aliados e amigos, jamais eu vou soltar a mão deles. Eu prefiro aconselhar, dizer o que eu acho, se a pessoa achar que é certo ou não, beleza, mas eu não consigo ver um amigo meu tomando uma atitude que eu não concordo e ficar calado. Só que eu não vou expor isso ninguém no Sincerão, tá? Não, nem na sala, nem em canto nenhum, só que as pessoas não sabem. Eu fico nervoso na hora e preciso me posicionar, por isso que eu falo um pouco dessa forma. Por que ele falou falo dessa forma? Porque os gêmeos criticaram durante o Sincerão que o Guilherme tava gritando, tava falando grosso e tudo mais, e o Guilherme falou que esse é o jeito dele falar. Renata, tudo o seguinte, eu sei disso porque lá fora me mostraram como que você é. A conversa acabou como, Matt? Acabou com um abraço, tá? Pois é, gente, eles encerraram a conversa de forma pacífica e Renata disse: obrigado aqui pelo esforço e espaço que você sempre dá comigo. Desculpa aí pelos auês, estava até falando pra Del que não tenho mais por que ficar trazendo isso pro Sincerão. Já algo que já foi, inclusive das vezes que ela falou, pede desculpa, mas vem em outro Sincerão e fala de novo sem dó. Uma coisa que o Vinícius falou sobre a dona Vilma, eu sinto que é também a mesma coisa sobre a dona Delma. Parece que está com o intuito de me magoar de qualquer forma. Mas eu entendo. Tanto que eu respiro fundo, só que existe uma responsabilidade nas coisas que a gente fala. Sei que você tem essa sensatez de entender as coisas, tanto que o meu embate é com a dona Delma, não é contigo. E ela falou que admira isso muito da parte da Renata. Bom, o Diego, na hora que ele foi tirar as roupas para lavar, tava conversando com os gêmeos, tá? E o Diego disse para os gêmeos que já pediu para Dani parar de atribuir opiniões dela ao irmão Diego, que a Dani é uma pessoa e o Diego é outra pessoa, e que não é para Dani colocar o Diego no meio dos embates dela. O Diego disse o seguinte, ó: vocês gêmeos são unidos. Não que eu e minha mãe, não que eu e minha irmã não sejamos unidos.
Nós temos uma fidelidade como vocês também têm. Mas eu não sou uma pessoa grudada da minha irmã. A gente tá no Big Brother em conjunto e nunca tô junto com ela o dia inteiro. Eu fico mais com a Vitória do que com a minha própria irmã. Isso não significa que não sejamos próximos. Muitas vezes, e Vinícius é prova disso que tá aqui do meu lado, eu pedi pra Dani parar de falar o meu nome, porque às vezes ela tá falando uma coisa que é o que ela tá pensando e não é o que eu tô pensando. Óbvio que assim como vocês, vou sempre defender a minha irmã como prioridade, tá tudo certo. Mas diversas vezes eu sou questionado por questões de coisas que eu nem falei que foi a minha irmã que falou. João Pedro então justificou falando o seguinte: mas tudo que eu falei no Sincerão foi sobre o seu jogo mesmo, tá? O que eu achei que a Dani o que eu achei que a Dani fala foi: nós vamos começar a falar. Ela tá se referindo a vocês dois, que ela falou isso. Nós vamos começar a falar. Então o João Pedro disse que às vezes a Dani fala meio que no coletivo, né? Fala como se fosse o Diego mesmo falando, mas não. Aí é a opinião dela mesmo, tá? Vou pedir o seu like, porque tá faltando like nesse videozinho aqui, hein, gente? Deixa o gostei aí, que nossa meta são 7.000 likes. O Mike também chamou o Diego para tentar colocar os pingos nos is com o Diego, tá? O Mike diz pro Diego que não gostou do Diego ter levado pro Sincerão o fato do Mike ter criticado a ansiedade dele. O Mike diz que nunca criticou a ansiedade dele. A pessoa que criticou foi a sua dupla, o Gabriel, que já saiu tem muito tempo. Eu até esqueci que o Gabriel tava lá dentro. Pois é. Mike diz pro Diego, então, que sempre defendendo, inclusive, o Diego com o seu grupo, com o pessoal do Quarto Fantástico. Inclusive as pessoas que colocaram a ansiedade e a postura de Diego em xeque, o Mike criticou essas pessoas e falou que não pode fazer isso porque a ansiedade é uma coisa séria e tudo mais, tá? O Mike falou o seguinte, ó, inclusive eu te defendi lá na mesa, tá? Eu defendi nos quartos também. Na época que a gente tinha sido líder, eu tive uma conversa longa com o Gabriel sobre isso e eu te defendi sim, Diego. Não fui eu que falei, tá? Só pra deixar bem claro que foi o Gabriel. E o Diego então responde, eu respeito tudo isso, tá? Mas o meu jogo mexeu com muitos posicionamentos que foram acontecendo aqui na casa, principalmente com a questão da Graciane. Eu não entendi em vários períodos do jogo porque os posicionamentos eram tão contrários à questão que eu era. Essa fala do início que você coloca, eu coloco, e vejo você colocando demais em relação a mim, tem umas coisas que não batiam antes de ter o entendimento de muitas coisas sobre a Graciane. Você foi uma pessoa que muitas pessoas me falaram bem, mas muitas coisas foram confundidas em relação à minha pessoa, disse o Diego pro Mike, tá? O Diego então disse que se equivocou quando afirmou que o Mike teria duvidado da sua ansiedade e pediu desculpa pelas palavras mal colocadas durante o ao vivo. Inclusive o Diego disse que quando tiver o próximo Sincerão, e se ele ainda estiver na casa, ele vai pedir desculpas ao vivo pro Mike, porque não foi o Mike que falou do Diego, sobre a ansiedade do Diego, né? Bom, o Mike também foi conversar com o Vinícius, tá, gente? E o Mike diz que escutou o Vinícius se lamentando pela casa por sofrer consequências do jogo. E aí, por isso que questionou o Vinícius durante o Sincerão. O Mike falou o seguinte: quando eu te questionei, não era sobre o seu choro, porque eu também chorei quando o Gabriel saiu. Não foi questionando a sua tristeza, inclusive. Falei com você na festa. Se te pegou, acho que a palavra foi usada errada. Foi se lamentar pela casa porque você estava recebendo muitas penalidades, muito monstro, essas coisas assim. E o Vinícius respondeu: nunca lamentei e nunca questionei ninguém por nenhuma atitude, o Mike. Mas eu escutei na sala você falando, é tudo em mim, é tudo em mim. E o Vinícius falou o seguinte: ah, mas é um sentimento de dor que eu tô sentindo e eu posso externar isso, tá? A partir do momento que eu chego até você e questiono, eu entendo que eu estou errado. Eu nunca cheguei na Tamires para questionar e perguntar sobre a dor dela ou perguntar por que ela me colocou no paredão. No papo com o Mike, o Vinícius também disse que ele tirou conclusões sobre a sua índole e caráter através de informações que ele não sabia se eram verdadeiras, que eram informações de terceiros. O Vinícius falou o seguinte, ó, outro ponto: em todo o Sincerão eu nunca te citei, tá, o Mike? Nunca citei a sua honra, seu caráter, a sua índole. Não sei da sua criação, de onde você veio, e não conheço a sua mãe também, assim como você não conhece a minha família. Por informações que você não sabe a veracidade dos fatos, você disse que eu sou desrespeitoso, ofensivo, dentre outras coisas. Não fala sobre o meu jogo, fala sobre quem eu sou.
quando te chamei de planta foi mediante ao meu olhar sobre o seu jogo. E o Mike então respondeu, eu falei que você foi desrespeitoso? Não falei que você é desrespeitoso, falei que você foi desrespeitoso. E o Vinícius então respondeu, no Sincerão passado você falou, você é um cara desrespeitoso. E o Mike respondeu, não, eu falei, você foi desrespeitoso com as meninas, foi isso que eu falei. E o Vinícius respondeu, pra gente caminhar no jogo, a gente não precisa ferir as outras pessoas nesse ponto, disse o Vinícius para o Mike, tá? Bom, no quarto, gente, já depois do banho, o Diego falou que ele tá se sentindo muito mal, inclusive tem um momento que ele até chorou, tá? Por quê? Porque ele achou que ele saiu muito mal no Sincerão, que ele não conseguiu se expressar direito. A Dani e a Vitória tentaram acalmar o Diego um pouquinho, falando que, na verdade, ele, no começo da conversa, no começo do seu discurso no Sincerão, tava difícil dele se pronunciar, mas que depois, aos poucos, ele foi falando o que ele sente, tá? Inclusive, o Mike estava no quarto do líder e ativou o card e escutou a Delma e a Vitória tentando acalmar o Diego após o Sincerão, porque ele estava preocupado, achando que seria o eliminado da vez, tá? Bom, no quarto do líder também, a Vilma conversou com a Renata e com o Mike sobre o Vinícius. E a Vilma disse que o Vinícius é um cara muito metido. E a Renata disse, lembra aquela frase de quando o ranço se instala? O Vinícius respira do lado dela e ela já tá se achando, disse a Renata, sobre o Vinícius, tá? Bom, no quarto, no 50, o Diego diz que perdeu a atenção quando as pessoas no Sincerão ficam debochando da cara dele. A Dani garante que o irmão falou muito bem no Sincerão, que não é para ele ficar preocupado com relação a isso. O Diego então afirma que toda vez que alguém fica debochando durante o Sincerão, ele começa a perder o fio da meada, começa a ficar nervoso, e a crise de ansiedade dele bate e ele começa a se perder. Vinícius então diz que se chateou muito quando é sempre colocado como uma pessoa ruim, e a cada nova informação que surge na casa ele fica pior, porque ele percebe que as pessoas estão colocando sempre ele como uma pessoa muito ruim, muito de uma índole ruim, de um caráter muito ruim. Ele falou o seguinte, você não sabe como eu fui criado, de onde eu vim, assim como eu não sei da sua criação. Se eu continuar no jogo, peço que fale sobre o meu jogo, mas não sobre o meu ser, porque vocês não me conhecem verdadeiramente. Para mim é dolorido ficar ouvindo o tempo todo que só falta eu bater numa senhora de 64 anos nessa casa. É toda hora alguma informação que eu sou escroto, que eu fiz isso e que aquilo. Gente, até que ponto? As pessoas acham que me ferem com relação a isso, acham que não vão me ferir me colocando num lugar que não me cabe. Eu tava aprendendo a fazer penteado para ajudar a Dona Delma, porque as meninas estavam se maquiando. Não é jogando na cara, não. Mas eu desenvolvi até um bolo na xepa pros meus adversários. Eu desenvolvi um bolo na xepa pro aniversário da Renata. Eu fiz um bolo pros meninos. Aprendi a cortar o cabelo. Eu sempre me coloco na posição de servir e ajudar. Eu nunca destratei a Dona Vilma nessa casa, disse o Vinícius. Do lado externo da casa, gente, os gêmeos conversam o seguinte. João Pedro diz que não consegue imaginar o nível de preocupação caso ele tenha chamado alguém de pomba suja no jogo, e que o Vinícius chamou de pomba suja e que isso pesou de forma diferente. Que se fosse os gêmeos, o peso seria outro peso. E o João Pedro diz que lá em Goiás pomba suja significa uma coisa e lá na Bahia pode significar outra coisa, tá? E o Mike falou o seguinte pro Gêmeos, mano, eu tô em paz, independente se eu sair semana que vem ou não, se o Brasil já se simpatizou, a gente tá fazendo e falando aqui dentro o que a gente não vê e o que tá além do jogo, disse o Mike. O João Gabriel falou o seguinte, se a Vilma sair amanhã, mano, eu nem sei o que tá pegando mais nessa casa. E o Mike então respondeu, a gente é o próximo se a Vilma sair. E fé, estamos fazendo nada demais aqui dentro e nada de errado. João Pedro então respondeu, eu tenho pra mim, desde o primeiro dia do programa, que o Vinícius é forte lá fora, tá? Mano, ele me apresenta ser muito forte lá fora. Eu falei pra ele isso na primeira semana, eu falei, você tem um perfil do programa. E o Mike, eu também acho que o Vinícius é fora lá fora. Será que o Vinícius é forte aqui fora? Bom, é o que eles estão achando. Mas eu queria saber a opinião de vocês aqui. Vocês estão se inscrevendo no canal? Não. Por favor, se inscrevam no canal. Nossa meta é edição de 100 mil inscritos. E eu preciso muito do seu apoio. Então, por favor, inscreva-se clicando no botãozinho inscrever-se aqui embaixo do vídeo. Pode ser? Obrigado pelo apoio, viu? Bom, a gente ainda tem mais coisa para falar sobre o pós-Sincerão. Pois é, mas estamos chegando na reta final. Então deixa esse like também para me ajudar. Bora lá. Bom, a Dona Delma então foi chamar os gêmeos pra conversar e disse que quando... Gêmeos não, foi conversar com o Mike, tá? E ela disse que quando tiver que votar nos gêmeos, ela não terá justificativa, pois gosta demais dos gêmeos, tá? Delma então explica porque salvou a Eva no paredão e indicou o Mike de novo, tá? Ela foi justificar isso pro Mike novamente, tá? Delma também disse que Deus já sabe quem é o campeão do Big Brother.
Deus sabe, a gente não sabe ainda não. A gente ainda tá calculando e recalculando rota aí de quem vai ser o campeão. Bom, aí a dona Delma se afastou e o Gêmeos chegou ali com o Mike para conversar. João Gabriel diz que ele e o irmão dele estarão no próximo paredão a qualquer custo. E o João Gabriel disse: o Diego entende, o Diego entende as coisas, ele não é bobo não. Ele é macaco velho, rapaz. O cara é do esporte, de nome. Ele representa o Brasil, ele é empresário. Acho que o cara é bobo, ele só se faz de bobo. Bobo, ele acha que nós é que é bobo. E ele acha que nós acha que ele é bobo, mas ele não é bobo não, disse o João Gabriel sobre o Diego Hipólito, tá? Bom, Mike então conta pro João Gabriel e o João Pedro a conversa que teve com o Diego também, repassou todas as conversas que ele teve, e Mike disse pros gêmeos sobre os adversários do jogo. Ele diz o seguinte: eles pegam o que todo mundo fala no quarto e aí leva isso como verdade e também não escuta o outro lado. A Vitória já estava com a opinião formada, até eu falar também sobre as coisas que eu acho sobre a Vitória. Bom, gente, esse foi o nosso resumo da madrugada, espero que vocês tenham curtido, tá? Se você curtiu, deixa aquele likezão e se inscreve no canal para receber notificações assim que eu tiver conteúdo novo. Mandar um grande beijo a todos vocês e terça-feira começou com tudo, porque hoje tem eliminação, tá? Faltam 22 dias para a final. Vamos nessa? Tamo junto.